Livros-jogos, também conhecidos como aventuras solos ou gamebooks, são histórias em que o leitor decide as ações do protagonista e pode chegar a diferentes finais dependendo de suas escolhas. É como se fosse uma versão analógica dos videogames ou um RPG sem mestre feito para um jogador, obviamente mais limitado, já que o leitor só pode seguir as opções indicadas pelo texto. Para quem ainda está com dúvidas sobre o funcionamento desses jogos, deixe-me mostrar um exemplo real. Ok, eu tô aqui então com um livro-jogo para mostrar para vocês o funcionamento deles. Você vê que ele se divide todo em parágrafos numerados. Caso são bastantes. O livro todo ele se divide assim. E quando você começa a ler, normalmente você tem um texto inicial, tipo, introduzindo a história, dando contexto de onde você está. E aí você começa e vai chegar ao ponto que você vai ter que tomar uma decisão. Se você decidir fazer uma coisa, o livro vai te mandar para um número. Se decidir outro, ele vai te mandar para outro número. E aí você tem que ir atrás do parágrafo correspondente à escolha que você tomou. Aí você vai seguindo por aqui. Você pode ter que lidar com a consequência do que você escolheu. No final você vai ter que ir tomando mais escolhas, indo para caminhos diferentes. E o livro-jogo ele é basicamente isso. Ele todo se baseia em você ir lendo, escolhendo o que você como personagem vai fazer e indo para a posição indicada. Dependendo do livro-jogo, ele pode ter elementos a mais, tipo esse livro aqui ele tem alguns elementos de RPG também. Tipo, você tem uma ficha de personagem que você faz, você pode fazer rolagem de dados, mas aí isso vai variar de livro-jogo para livro-jogo e mais pra frente eu vou dar alguns exemplos disso. Mas é basicamente disso que estamos falando nesse vídeo. Agora que você sabe do que estamos falando, podemos começar o vídeo. E se prepara que esse vai ser um vídeo longo. Sejam todos bem-vindos à Taberna de Contos. Eu sou o Luiz Vitor e essa é a história que lhe sirvo essa noite. Antes de começarmos, lembre de se inscrever, curtir e compartilhar, porque assim você ajuda o canal a crescer e recebe mais vídeos como esse. A origem dos livros-jogos remonta à década de 40, com a publicação de Treasure Hunt de Alan George em 1945. O livro mais antigo de que se tem notícia a permitir que o leitor decida o que os personagens farão. Nesse livro, o leitor deve guiar os irmãos John e Jennifer na busca no interior da Inglaterra por um castelo que dizem conter um tesouro escondido, o Castelo do Barão. Cada página trazia um texto contando a história e em seu verso havia sempre uma ilustração da situação e local onde os personagens estavam e as opções que o leitor poderia escolher. Cada opção indicava uma página diferente para a qual o leitor deveria seguir. Era como uma espécie de labirinto que o leitor deveria percorrer, devendo, através de tentativa e erro, descobrir o caminho certo para chegar ao castelo. No final do livro, ainda havia um jogo de palavras cruzadas, baseado no que o leitor encontrou ao longo do caminho, um mapa da região e um segundo desafio, encontrar o caminho de volta para casa sem olhar o mapa uma segunda vez, usando para isso somente as páginas ilustradas e ignorando o texto. Novos livros seguindo essa mesma premissa foram surgindo nas décadas seguintes, mas foi no final da década de 70 que os livros-jogos se estabeleceram como um gênero e ganharam sua fama. Tudo começou com o escritor americano Edward Packard. Desde 69 ele tinha escrito um livro nesse formato de aventura solo, uma inspiração de quando contava histórias para seus filhos e deixava que eles decidissem certas ações tomadas pelo protagonista. Mas demorou muito até encontrar uma editora que entendesse e acreditasse no potencial desse livro. Foi só em 76 que Packard conseguiu publicar The Adventures of You on Sugarcane Island. É uma editora pequena, com uma pequena tiragem,
mas o livro foi um sucesso e nos anos seguintes ele também publicou Deadwood City e The Third Planet from Altair. O sucesso que esses livros fizeram foi o suficiente para que seu editor, Ray Montgomery, conseguisse negociar com a editora Batam Books a publicação de uma série de livros nesse mesmo formato, sendo encabeçada por Part e Montgomery, mas contando com diversos autores. E assim, em 1979, foi lançado nos Estados Unidos o livro The Cave of Time, ou A Gruta do Tempo, o primeiro livro da série Choose Your Own Adventure, conhecida aqui como Escolha Sua Aventura. Cada livro apresentava uma história própria, poderia ser de fantasia, ficção científica, mistério, e o jogador ia decidindo as ações tomadas pelo protagonista da história, podendo chegar a diferentes finais dependendo de suas escolhas. Eu tô aqui para mostrar para vocês como que é o Escolha Sua Aventura. Essa é uma edição mais recente do livro. Não foram todas que foram relançadas, foram bem poucas na verdade. A arte é bem diferente do que era na época. Particularmente eu não acho ela tão boa assim, mas o interior do livro continua o mesmo, então dá para ter uma ideia de como que era essa série. Mesma coisa, você tem o começo com as instruções e a história ela começa aqui. Nesse início, você tem, demora até você começar a escolher, então são várias páginas só da introdução, do contexto. Só que tem uma coisa aqui, que no começo, essa série, ela falava pra você ir pra páginas, não é que nem os livros mais recentes em que eles se dividem em vários parágrafos. Aqui ainda era por página, cada página do livro era um acontecimento e uma situação diferente. Então as instruções falavam para você ir para uma página ou para outra página. Mas na base, todos os livros do Escolha Sua Aventura seguem esse mesmo princípio. Ele não tem os elementos de... ele é todo baseado em escolhas. Não tem nada de ficha de personagem, testar alguma coisa, o que você carrega, é tudo indo para a escolha. E esse aqui, que, por exemplo, a história pode tomar vários rumos diferentes, dependendo do que você escolher, e se encerrar de várias formas bem aleatórias, assim. Isso tem muitos finais possíveis. Não é, não são escolhas que vão te levar só para um final. Esse tem várias formas mesmo da sua história aqui se encerrar. Mas é isso, esse é o Escolha Sua Aventura. Choose Your Own Adventure contou com 184 livros publicados de 79 até 98, sendo claramente uma série de grande sucesso. Outra importante série de livros-jogos foi a Twist a Plot, da editora Scholastic, conhecida aqui como E Agora Você Decide. Essa série de livros seguiu o mesmo molde de Choose Your Own Adventure e contou com 18 livros publicados de 82 a 85. 4 desses livros foram escritos por R.L. Stine, o famoso autor de terror juvenil responsável por Goosebumps. E esse não foi seu único trabalho com livros-jogos, mas a gente fala disso mais pra frente. Então, vou mostrar aqui pra vocês um livro da série Agora Você Decide. Aterrissagem Forçada. Cara, ela segue o mesmo molde do que eu já mostrei do Escolha Sua Aventura. Tem aqui a introdução. Ele vai te levando de página em página até acabar a introdução, então você começa a fazer suas escolhas. É a mesma coisa, você vai para uma página ou vai para outra. Ele também se dividia assim em várias páginas, tinha umas ilustrações e era praticamente idêntico ao que a gente via no Escolha Sua Aventura. Eram realmente só histórias diferentes de uma outra editora, mas é o mesmo tipo de livro. E um detalhe, essa é a edição brasileira daquela época, publicada pela Ediouro. E você vai ver aqui embaixo, que é um livro Enrola e Desenrola. E eu já vou explicar isso melhor para vocês. Mas guarda essa informação.
Essas duas séries, E Agora Você Decide e Escolha Sua Aventura, foram publicadas aqui no Brasil na década de 80 pela editora Ediouro na coleção Enrola e Desenrola. Apesar de serem duas séries distintas de editoras diferentes, aqui elas foram publicadas misturadas como parte dessa mesma coleção. Os livros Enrola e Desenrola foram publicados de 85 até 92 e contaram com mais de 40 volumes, infelizmente não trazendo todas as edições de Choose Your Own Adventure ou Twist a Plot. Chegamos agora à parte que muitos de vocês devem estar esperando. Em 82 foi publicado no Reino Unido O Feiticeiro da Montanha de Fogo, livro que dá início à série Fighting Fantasy ou Aventuras Fantásticas, como ficou conhecido aqui. Encabeçada pelos ingleses Steve Jackson e Ian Livingstone e publicada pela editora Puffin, Aventuras Fantásticas se diferenciava por inserir elementos de RPG nos livros-jogos. Em todo o livro da série, você cria o seu personagem, normalmente com atributos definidos numa rolagem de dados e às vezes com habilidades ou itens escolhidos. E ao longo do livro há momentos em que esses atributos e itens definem o que você consegue ou não fazer. Há vários momentos em que você deve batalhar contra monstros e outros inimigos, usando o dado para definir o sucesso dos ataques e esquivas. E caso você perca a luta, é fim de jogo. Agora eu preciso fazer um adendo aqui para que não haja confusão, porque existem dois Steve Jacksons no mundo dos RPGs. Existe o Steve Jackson americano, o criador de GURPS, Illuminati, Munchkin, e não é dele que estamos falando do Steve Jackson inglês, só que tem mais. O Steve Jackson americano escreveu 3 livros das Aventuras Fantásticas, e eles foram publicados com o nome de Steve Jackson apenas, sem nenhuma distinção do inglês responsável por outros títulos. E isso aumentou ainda mais a confusão, mas, esclarecido isso, nós só falaremos do Steve Jackson inglês no resto desse vídeo. Então, continuando, Ian Livingstone e Steve Jackson escreveram muitos dos livros de aventuras fantásticas, mas também houveram outros autores envolvidos. Muitas das histórias eram de fantasia medieval, passadas no mesmo mundo inclusive, mas também houveram histórias de ficção científica, terror, mistério. Um dos livros apresenta uma história de super-heróis, um outro apresenta uma história no estilo Mad Max, o outro uma história de samurai. 59 livros foram publicados ao longo de 13 anos, até a série ser infelizmente cancelada, apesar do enorme sucesso que ela fez. Na década de 90, a editora Marquês Saraiva foi responsável por trazer as Aventuras Fantásticas para o Brasil, mas infelizmente não são todos os livros que foram traduzidos. Em 2002, a editora Wizard Books adquiriu os direitos da série e publicou novas edições dos livros. E no Brasil foi a Jambô Editora que adquiriu os direitos em 2009 e tem desde então republicado Aventuras Fantásticas aqui. E ficamos na torcida para que todos os livros sejam traduzidos dessa vez. Vou mostrar agora então uma edição do Aventuras Fantásticas. Eu tenho aqui para um exemplo de cada uma das 3 edições que tivemos. A primeira pela Marquês Saraiva. Essa foi a reedição da Wizard e depois a Jambô trouxe para cá. Você vê que aqui na tradução, você vê que já estava vindo como Fighting Fantasy, não estava mais sendo traduzido. E a edição mais nova, que ainda está sendo pela Jambô, ele só tem essa nova arte. E esses livros aqui, eles foram republicados depois seguindo esse mesmo design. E as novas edições estão vindo desse jeito. Foi aqui que teve início isso de ser dividido em parágrafos numerados. Aí no começo você tem toda a explicação das regras. Você vai ter que criar a sua ficha de personagem. As habilidades são determinadas no dado. Aí dependendo do livro você vai ter coisas diferentes aqui. Tipo, na Cidadela do Caos você escolhe o número de magias que você pode gastar ao longo do livro. Aí você tem o texto de introdutório, te dando o contexto. E quando você começa, você já vai ter que tomar as decisões que vão te mandar para parágrafos de números diferentes. E ao longo do livro, você vai ter certos combates que você vai ter que jogar o dado e comparar com as suas habilidades para ver se você vence o combate ou não.
E caso você não tenha 2 dados para usar, você tem aqui na margem do livro a figura deles. Você pode só folhear, parar e ver o resultado que saiu. Então, mesmo que a pessoa não tenha dado, ela pode contar só com o livro para isso. Apesar de você ainda precisar de lápis e tal para ir anotando a sua saúde, itens que você tem, coisas assim. E esse é o Aventuras Fantásticas ou Fighting Fantasy. Além dos livros-jogos, também foi lançado um RPG baseado no mundo onde a maior parte das Aventuras Fantásticas se passavam, o mundo de Titã. E Steve Jackson também escreveu uma outra série de 4 livros-jogos, Sorcery, conhecida aqui como Artes Mágicas. Além de sua alta dificuldade, eles foram feitos no formato de uma grande saga, de forma que você tinha que jogar eles na ordem para compreender a história. Vamos voltar um pouco agora, porque tem muito mais coisa para falar além de Aventuras Fantásticas. E muitos outros livros-jogos foram lançados na década de 80 e 90. Em 82 mesmo, a TSR, empresa responsável por Dungeons & Dragons na época, lançou sua própria série de livros-jogos, Endless Quest. Essa série apresentava histórias baseadas em franquias próprias, como Gamma World, Star Frontier e Borean Age, e, é claro, Dungeons & Dragons, que constitui a maior parte da coleção. Alguns livros de Endless Quest foram publicados em Portugal, um nome de aventura sem fim, todos eles volumes baseados em D&D, e aqui no Brasil essa série foi publicada pela Abril com o nome de Você é o Herói, mas somente 4 livros foram traduzidos. Castelo dos Mortos-Vivos, baseado no cenário de Ravenloft, O Segredo do Jin, baseado no cenário de Al-Qadim, A Torre do Olho do Dragão, baseado no cenário de Greyhawk, todos eles vindos de D&D, e por fim, Cavaleiros do Futuro, baseado em Gamma World, outro RPG da editora. Vou mostrar então agora como que é uma edição do Endless Quest, ou Você é o Herói. Tem aqui o Castelo dos Mortos-Vivos e o Cavaleiros do Futuro. Você tem um longo texto de introdução, dando o contexto em que você está, até você começar a tomar as decisões. Esse aqui já segue o mesmo modelo da Aventuras Fantásticas, já é dividido em parágrafos. Você vê que tem alguns parágrafos que são bem grandes, sabe? Ocupando, na verdade não chega a ser parágrafos, você tem alguns que ocupam páginas inteiras, mais de uma página até. Mas é essa divisão, né? Tipo, você tem tudo bem numerado. E é curioso que isso aqui segue o molde clássico do livro-jogo, que é só você tomar a decisão. É isso aí, você vai chegando nos possíveis finais diferentes. E é curioso que são livros que se baseiam em RPG, né? No Gamma World e no D&D, mas que não possuem os elementos de RPG que a gente vê nas Aventuras Fantásticas. Em 84, foi publicado o primeiro livro de Lone Wolf, série de livros-jogos, também com elementos de RPG, criada pelo inglês John Dever, e que apresentava histórias de fantasia medieval na pegada de Beowulf e Rei Arthur, todos protagonizados pelo Lobo Solitário, o último de uma ordem de monges guerreiros. Lone Wolf contou com 29 livros publicados, alguns deles vieram para o Brasil em 89, e a Jambô Editora publicou o primeiro volume, e quem sabe o resto da série também não vem pra cá. Bem, eu tô aqui para mostrar então o primeiro volume da série do Lobo Solitário, a nova edição que a Jambô trouxe. Você tem o começo contextualizando o momento da história, e você tem toda a parte de regras e de criação da sua ficha de personagem. Eu acho que é um tanto mais complexo do que a gente viu Aventuras Fantásticas. Você tem bastante coisa para usar e para definir. Você tem um mapa do mundo e você tem aqui a ficha do seu personagem. Mas ela vai seguir aquele mesmo princípio, né? Você começou a história, esse também se divide em parágrafos e ele vai te mandar para qual número que você tem que seguir. Todo o livro vai indo nesse caminho, só que aí você vai ter os elementos de RPG, que você vai ter que
Você vai ter combates, vai ter rolagem de dados. Você vai ter, tipo, tudo aquilo que você viu lá na ficha, tudo vai ser utilizado ao longo do jogo. E esse é um livro bem grande, né? Você tem as artes deles e as disciplinas que seu personagem possui ou não, vão ser importantes para definir o que você pode fazer em certos momentos. E ele tem uma história bem desenvolvida. Outra série de livros-jogos publicada na década de 80 foi Wizards, Warriors and You, que contou com 18 livros publicados e apresentava histórias de fantasia em que o jogador controlava um mago ou um guerreiro, a sua escolha, e se ele escolhesse jogar como mago, teria um acervo de magias para usar nos desafios ao longo do livro, e se escolhesse jogar como guerreiro, teria um acervo de armas. A utilização das magias e armas eram resolvidas com cara ou coroa, vendo a hora do dia ou escolhendo um número aleatório. Outra série que teve nessa década também foi Find Your Fate, uma série de livros-jogos baseada em duas grandes franquias do cinema, James Bond e Indiana Jones. Cada livro apresentava uma nova história de um desses dois personagens e o leitor era responsável por decidir as ações que eles tomariam. Algo que essas duas séries de livros-jogos tinham em comum é que algumas de suas edições foram escritas por R.L. Stine. E não para por aqui, porque ele também escreveu uma série de livros-jogos baseados em Goosebumps, chamada Give Yourself Goosebumps, que contou com 42 livros publicados e apresentava histórias com a mesma pegada de seus livros de terror juvenil, mas colocando o jogador no papel do protagonista, podendo chegar a 20 diferentes assustadores finais dependendo de suas escolhas. Em 87, a Bantam Books, a mesma editora que publicava Choose Your Own Adventure, lançou uma nova série de livros-jogos, Time Machine. Cada livro se passava num cenário diferente da nossa história, ensinando um pouco ao leitor sobre conceitos do período medieval, dos dinossauros, Velho Oeste, piratas. O 8º volume, Anéis de Saturno, era o único a se passar no futuro, ensinando um pouco sobre o Sistema Solar. Essa série foi trazida para o Brasil também pela Ed Ouro, e não para por aí. A Ed Ouro também trouxe livros-jogos de Sherlock Holmes, de Robin Hood, uma tetralogia de Senhor dos Anéis, a Aventuras na Terra-média, que se baseava nas regras de Mur, o clássico RPG de Senhor dos Anéis, e por conta disso acabava contando com uma criação de personagens complexa demais para um livro-jogo. Mas sua jogabilidade era bem interessante, já que era de um enredo bem trabalhado, o livro contava com um mapa para marcar a posição em que o jogador estava. Como dito anteriormente, na década de 90 a Marquês Saraiva nos trouxe a coleção Aventuras Fantásticas, mas não foi só isso que ela trouxe. Ela também trouxe 2 volumes da coleção Crônicas de Creta, livros-jogos baseados na mitologia grega, e Fúria de Príncipes, ambos também da editora Puffin. Fúria de Príncipes tinha um diferencial bem interessante, porque eram 2 livros-jogos, um protagonizado pelo Príncipe Guerreiro e outro pelo Príncipe Feiticeiro, e se você tivesse um desses livros e um amigo com o outro livro, vocês poderiam jogar juntos. Tipo, você seguiria a sua história no seu livro, ele seguiria a história dele no livro dele, mas os dois estariam no mesmo mundo e poderiam acabar se encontrando e resolvendo os desafios juntos. Em 93 foram publicados 2 livros-jogos nacionais bem curiosos: As Aventuras dos Trapalhões, A Ilha dos Dinossauros e Em Busca do Ioiô Sagrado, ambas protagonizadas pelo clássico personagem da televisão brasileira, Indiana Jones. As Aventuras dos Trapalhões em si era uma série de HQs baseados na série de TV, mas ela contou com essas 2 edições chamadas de especial de RPG, apesar de não serem realmente um RPG, eram livros-jogos no formato de HQs, e que até tinham um elemento de RPG como a gente já tinha visto em As Aventuras Fantásticas. Você criava a ficha do seu personagem, tinha a rolagem de dados em certos momentos, e contando, é claro, com o humor típico dos Trapalhões. Essas aventuras solos foram inclusive escritas pelo Cassaro, um dos responsáveis pelo RPG Tormenta. E falando nisso, as revistas Dragão Brasil e Só Aventuras também trouxeram algumas aventuras solo em suas páginas. E se você não sabe que revistas são essas, confere o nosso vídeo sobre as revistas de RPG. Podemos dizer que os livros-jogos tiveram seu auge na década de 80, um pouco da década de 90, mas sua popularidade foi diminuindo, suas coleções se encerrando, as publicações brasileiras parando,
Afinal, havia muito mais opções de entretenimento para as crianças e era muito difícil competir com os videogames. Podemos dizer que foi um período sombrio para os amantes de livros-jogos. Mas, da mesma forma que os DVDs continuam sendo vendidos até hoje, graças à existência de colecionadores como eu, os livros-jogos nunca morreram e tiveram um renascimento no final dos anos 2000 e anos 2010. Como já tinha dito, a Jambô foi responsável por republicar aqui os volumes de Aventuras Fantásticas e continua publicando eles, tendo trazido até alguns volumes novos que foram escritos recentemente. E esses não são os únicos livros-jogos da editora. Eles trouxeram já 2 volumes de Viver ou Morrer, Alice no País dos Pesadelos, a HQ-jogo Seu Turno, o primeiro volume de Lobo Solitário, como eu já tinha dito, e eles têm lançado também livros-jogos de Tormenta, e lançaram um livro-jogo que faz parte do Nerdcast especial RPG Cthulhu. Existe também uma série recente de livros-jogos, formato de HQs, que tem sido publicado no Brasil pela Mandala Jogos. A série Viva essa Aventura, ou The Comic in Which You Are the Hero, ou o nome original em francês que eu não vou tentar pronunciar. Essa série já conta com mais de 30 volumes publicados pela editora Macaca, em francês, e aqui no Brasil, a Mandala já nos trouxe uns 7 volumes até o momento em que esse vídeo foi lançado. Eu tô aqui então para mostrar uma edição do Viva essa Aventura, o Yorktown, ou melhor dizendo, a cidade de Yorktown, como ficou traduzido aqui. Você tem aqui na primeira página as regras e informações do jogo, e diferente do que a gente viu até agora, essa história é contada na forma de quadrinhos. Você vai lendo eles até que chega o momento em que eles vão te mandar para números quadrinhos diferentes, você vai ter que procurar. Tipo, chega aqui, dependendo de quem você vai falar primeiro, cada um tem um número para você ir. Cada livro dessa série tem uma pegada diferente. No caso desse livro, desse Yorktown, você vai ser responsável por uma cidade. E aqui está o mapa dessa região, a área da cidade aqui, e você vai ter que, ir cuidar dela, administrar ela, além de lidar com os conflitos que vão ter pelo caminho. Cada livro vai ter uma pegada diferente, coisas diferentes para você fazer. Mas a base dessa série é isso, são histórias em quadrinhos, você tem cada quadrinho numerado, porque dependendo do que você escolher, você vai ser mandado para um quadrinho diferente. Antes de encerrar o vídeo, eu queria mostrar mais 2 coleções aqui. Uma delas é uma série de livros-jogos que foi publicada no Brasil pela editora Fundamento já há alguns anos, mas você não consegue encontrar elas, que é o Passaporte para Pesadelos. Ele segue o esquema clássico do livro-jogo, ele se divide também em páginas, só que ele chama elas aqui de capítulos, e você vai escolhendo para onde você vai, como todo livro, como é a base do livro-jogo. Só que ele tem algumas coisas diferentes, bem interessantes. Esse aqui, por exemplo, tem um ponto em que você chega nesse mapa da região que você está explorando e você pode escolher para onde você vai primeiro, qual dessas áreas você vai ir primeiro. E se você vê, nesse aqui, você conta com um arpão para você enfrentar as criaturas e perigos que aparecerem. Então, em certos momentos do livro, se você tiver que atirar para vencer aquilo, o que você vai fazer é folhear o livro tentando parar bem no meio. Porque aqui na imagem, se aparecer assim, a criatura inteira ainda, quer dizer que você errou. Bem no meio vão ter 5 quadrinhos, 5 páginas que mostram ela destruída. Então seu objetivo nessa hora é folhear tentando parar bem no meio para acertar. Você atingiu, bom, você segue para uma página. Se você errou, vai ter que lidar com a consequência de ter errado e seguir para outra página. Esses símbolos, eles também vão seguir esse mesmo princípio. Então ele não... é um livro-jogo que não tem a complexidade de um RPG presente em Aventuras Fantásticas, mas ele não conta somente com as suas escolhas, também vai contar com a sua habilidade
de conseguir resolver os problemas assim. Eu tenho 5 edições da coleção, eu acho que vieram 6 aqui para o Brasil. E vale cada uma com uma temática e história diferente. E sempre com essa pegada. Vale a pena também dar uma conferida nela. Por fim, outra série que eu quero mostrar para vocês são os livros-jogos do Batman. Já teve 2 aqui publicados no Brasil. É uma história do Batman. Normal, você vai seguindo, mas você toma as decisões pelo Batman. Indo para diferentes páginas. Essa também se divide em páginas e não em parágrafos. E você pode chegar a vários finais possíveis, dependendo do que você escolher. Seguindo esse mesmo modelo, também tem uma série da Liga da Justiça, mas ela não foi traduzida ainda. A história dos livros-jogos continua sendo escrita e, por enquanto, isso é o que eu tenho a contar. Eu tentei abordar aqui o máximo de coleções possíveis, mas há muitos mais livros-jogos escritos ou sendo escritos, principalmente fora do Brasil. Então, se você conhece algum outro que acha que faltou no vídeo, escreve aí nos comentários. Nós vamos ficando por aqui. Espero que tenham curtido o vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever. E até a próxima.